Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Estamos aqui para mais umas palavrinhas, né? Para a gente viver bem, viver melhor. E hoje eu pensei em falar um pouquinho sobre verdade. A verdade. A verdade não aquela tão procurada pelos sábios, pelos filósofos, pelos grandes místicos, mestres, porque essa verdade é algo muito intrínseco, né? Muito interior. Eu acho que a gente vai, à medida que vamos evoluindo, a gente vai entendendo um pouco da verdade. Mesmo porque acho que cada um de nós tem a sua própria verdade, né? As discussões que ocorrem muitas vezes são ocasionadas pelo ego, por aquele desejo de ter o poder, o conhecimento total. Mas a verdade que eu quero falar não é essa não. O que eu queria refletir é sobre a verdade, o oposto da mentira. Porque a gente percebe muito isso, né? Palavras insinceras, proferidas de forma veemente. E hoje em dia, pelos escândalos que acontecem em nossa política, não só aqui no Brasil, mas no mundo, pelas coisas que a gente vê por aí, a gente acaba desconfiando de todo mundo. Será que ele está falando a verdade? Será que isso é verdade? Eu vejo algumas pessoas que têm a verdade como padrão. Não tem aquela pessoa que você fala, não, fulano falou, ciclana falou, então é verdade. A gente vê aquele respeito, a verdade, mesmo que isso traga algum prejuízo para a pessoa. A verdade acima de tudo. Mas nem sempre, como eu disse, acontece. E é fácil a gente observar quando uma pessoa está mentindo. A gente percebe que ela se altera. Quem é um pouco sensitivo percebe a energia que se transforma, que se modifica. E quem mente cria um hábito, ele cria um vício, ele vicia a mentir. E alguns começam a acreditar na sua mentira. Já viram isso? A pessoa cria uma ideia, começa a mentir e começa a viver, né? Como se aquilo fosse uma verdade para ela. Alguns podem dizer, isso é um problema psíquico, isso é uma doença. Sim, doença da alma, mas é algo que ela tem consciência. É fácil, né? Perceber os outros mentindo, mas eu acho que vamos deixar os outros de lado um pouquinho e vamos perceber nós mesmos. Você mente? Ou você só mente quando a mentira é necessária para o bem do outro? Será que é o bem do outro? Ou você mente pequenas mentiras para não ficar mal ou para não ser prejudicado? Aqui não é um julgamento e nem eu tenho essa capacidade. Eu estou falando para você e estou pensando também, quando é que a gente mente? É para não ficar numa situação incômoda. Mas é uma mentirinha boba. Eu cheguei atrasado porque o trânsito estava terrível. Na verdade, eu cheguei atrasado porque eu perdi a hora, porque ontem eu fiquei até tarde, não é isso? É que você diz assim, mas eu fiquei estudando, então eu tenho uma boa razão para mentir. Será que há boa razão para mentir? Será que há a necessidade da mentira? Será que a verdade, se a gente criar o hábito de falar a verdade, será que esse receio de causar incômodo, causar-nos momentos de insatisfação, será que não vai fazer com que a gente viva de uma forma melhor, para que não precisemos mentir? Nossa, quantos porquês hoje, né? Mas essa é a ideia do nosso momentinho aqui de conversa, do nosso Para Viver Bem, é de pensarmos um pouco, refletirmos, para que possamos viver melhor. Então, pensa um pouquinho. Vamos tentar hoje, vamos fazer um acordo, eu e você? Vamos tentar falar a verdade. E quando a gente não conseguir, vamos marca no cantinho, por quê? Qual foi o motivo que nos fez mentir? E analise, perceba se foi importante. E eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar na sua vida, ok? Fica com Deus e um final de semana, né? Está quase chegando. Excelente. Beijo a todos. De volta aqui com o Manhã Boa Nova. Pequenos problemas técnicos, agora tudo já recuperado. E o microfone aqui, né? Deu pau, como a gente diz na linguagem do rádio. Mas agora tudo restabelecido. Né, Vanessa? Agora você pode falar à vontade. Posso falar? Estão me ouvindo, gente? Estão me vendo? Bom dia, tudo bom? Boa quinta-feira. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Nós já estávamos falando aí sobre alguns assuntos, as notícias que vamos ter hoje, o sorteio que vamos ter hoje da Blitz. Vamos dar continuidade, né? E nós temos uma foto, nós estamos sem ao vivo no Facebook hoje, mas temos uma foto no nosso Facebook lá da Rede Boa Nova de Rádio. Então já está o Edson,
Edson, tá a Elaine, o Cláudio e eu também. Aí você vai mandando seus comentários por lá, tá bom? Rede Boa Nova de Rádio, a nossa página no Facebook. Ou se não, pelo youtube.com/TV Mundo Maior. Mande também os seus comentários sobre os assuntos que vamos abordar aqui hoje. youtube.com/TV Mundo Maior. E nós estávamos falando aí do Divaldo Pereira Franco, né, Cláudio? Brasília. Exato. Eu não sei até que parte, né, chegou aí para o ar, mas dia 6 de outubro tem uma sessão solene na Câmara dos Deputados, em que o Divaldo Pereira Franco e mais 5 personalidades serão homenageadas. E será entregue aí o troféu Você e a Paz. Isso vai ser no plenário da Câmara dos Deputados. E às 17h30, também do dia 6, tem a inauguração da exposição Os Pacificadores, na sede da FEB, Federação Espírita Brasileira. E às 18 horas tem a palestra com o Divaldo Pereira Franco, lá na sede da FEB. E o Edson tinha iniciado seu comentário a respeito aí da obra e da missão do médium Divaldo Pereira Franco. Edson. Agora pode continuar, Edson, tá tudo Posso. ok. Agora todos irão te ouvir. Então vamos lá, já que vão me ouvir, eu acho importante o trabalho que ele faz, a obra dele fala por si, por tudo que você citou, né? A Mansão do Caminho, esse trabalho todo de divulgação da doutrina, o fato dele ser embaixador da ONU, tá recebendo esse prêmio lá em Brasília, isso tudo fala em nome da doutrina, né? Leva a doutrina para um nível que a gente não tinha até então. Ele também é reconhecido fora do país, em várias universidades, ele tem títulos lá, né? Porém, eu vou falar uma coisa que talvez não agrade muita gente, mas eu tenho uma certa preocupação com aquilo que eu chamo de valdonização. A gente cria muito vínculo e cria muita dependência né, de um personagem, e isso vai meio que contrário aos próprios ensinos do Kardec, né, de que os ensinos dos espíritos têm que ser universal. Você tem que receber as coisas de médios diferentes para você poder formar uma ideia, né? Formar um conceito. Então é só um alerta aí, no sentido de que a gente tem que estar prestando atenção no que está acontecendo no movimento em si. Você fala como o pessoal fica muito dependente do médium. Se cria uma dependência e se cria uma... Nós vamos tratar um pouco dessa questão e também da obsessão daqui para frente, né? Mais para frente. Se cria uma certa... como é que eu poderia dizer? As pessoas, elas acabam não refletindo. Elas acabam ouvindo aquilo e aceitam aquilo como sendo o Alberto Paziano falou aí da verdade, né? Aquilo passa a ser a verdade absoluta dela, então ela não questiona. Não se tem um questionamento do que o médium traz. Então a doutrina espírita ela é questionadora. É isso que a gente tenta ensinar para os alunos, inclusive, né? Lá no curso que a gente tem. Nós temos que questionar. Você não pode... O fato de vir algo de um médium, você aceitar aquilo como verdadeiro, você tem que analisar conteúdo. Não estou querendo dizer aqui que o Divaldo não tenha bom conteúdo, não é isso. É só um alerta para que a gente tenha esse cuidado. Sabe, de olhar o movimento como um todo. Tem muita coisa acontecendo no movimento espírita, né? E não se focar apenas num personagem, né? Isso que infelizmente acontece. É que você acaba criando os partidários, né? Em algumas partes até sectários, né? Então isso que eu tô vendo. É o pessoal que segue só Chico, só Divaldo, isso que eu estou dizendo. X, e acontece. Então tem gente defendendo que Chico era Kardec e por aí afora. Começa a vir uma série de coisas que as pessoas não questionam. Isso é ruim para o movimento. Tem o lado bom, como eu já falei, que leva o movimento no outro nível, né? Você cresce, mas em compensação você cria uma certa... Você cria um funil aí em termos de entendimento, de esclarecimentos e tal, né? Das pessoas buscarem os entendimentos. É só um alerta que eu estou fazendo. Isso não dá nenhum demérito para a obra dele, né, para tudo que ele faz para o movimento, que eu acho que tem que ser valorizado, mas cabe aí essa observação. É o meu ponto de vista também, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas... Você até... Tá bom? O seu receio, né, Edson, até que se cria uma veneração, né, cega, né? Isso, aquilo que eu falei, de valdonização. Você criou um ícone e você segue aquilo como se fosse a verdade absoluta, né? Precisa tomar cuidado. Tem que questionar mesmo. Eu admiro bastante a obra de Divaldo e acho ele uma figura ímpar, fantástica. Como ser humano, a gente
procure se colocar um pouco no lugar, né, da pessoa. Então, o que ele faz, eu tive a oportunidade de encontrá-lo no aeroporto aqui de Guarulhos, uma certa oportunidade, de passagem só, não conversei com ele, mas só de você ver o movimento dele, como, né, ele age, uma pessoa daquela idade age no aeroporto, né, para cumprir os seus compromissos, sem dizer que é um orador, né, espetacular, né, digno realmente de todo esse reconhecimento. As obras são, sem dúvida, fantásticas, traz para nós muito conhecimento, né? Para quem busca mais conhecimento, as obras de Divaldo contribuem de maneira assim, fundamental para o Espiritismo. Mas esse alerta do Edson é sempre importante, né? Que o Espiritismo é fé raciocinada, então nós não podemos venerar, né? E acho que nem Divaldo se põe nessa posição, né? A questão toda é que as massas, elas buscam sempre um seguidor, né? A população, porque as grandes massas ainda, a gente tem uma preguiça de pensar, né? A gente quer viver em zona de conforto. Então, é muito melhor a gente seguir o que alguém fala como um mestre do que muitas vezes a gente ter o trabalho de raciocinar, de tirar nossas próprias conclusões e exercer o nosso livre-arbítrio. Então, é mais fácil, às vezes, a gente seguir alguém, né? Eu acredito que seja esse efeito que tem a Divaldo, porque, sem dúvida, que é um espírito elevado, sem dúvida, na minha opinião, um espírito missionário, e simplesmente só a postura dele como homem, um trabalho dele como um ser encarnado, o que ele tem feito em prol dos irmãos mais necessitados, a parte material mesmo, eu digo, de acolhimento, a parte social, só isso já é digno de todo esse reconhecimento, sem contar nessa contribuição que, na minha opinião, é fundamental para a doutrina espírita. O Edson, você lembrou muito bem, fez um alerta muito importante para nós porque nós não devemos venerar ninguém mesmo, mas isso também vale quando a gente fala de Jesus Cristo? Eu acho assim, Jesus, na verdade, ele é um nosso mestre, né, nosso guia. Pelo menos eu não consigo entender a doutrina espírita apartada do cristianismo. Tem gente que quer isso, mas eu não consigo entender dessa forma, tanto que o Kardec criou a tríade, né? Você tem lá o livro dos Espíritos, você tem o livro dos Médiuns e você tem o Evangelho. Quer dizer, com esses 3 livros que eu chamo que... Eu considero esses 3 a base mesmo da doutrina, né? Você tem ali uma tríade, onde você tem filosofia, uma ciência de pesquisa, né, de entendimento, e você tem religião. A religião em si, nos conceitos do Cristo, tá certo? Apesar de que o Kardec, inclusive, faz uma comparação no início do Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina de Jesus com a doutrina de Sócrates, que eu acho fantástico, né? Ali ele tenta mostrar que sempre existiram, né, esses... Precursores. Eu vou dar um termo aí, avatares, ou um termo que a gente possa dar desses espíritos que sempre vieram à Terra para trazer mensagens. Trazer a verdade, né, Edson? Agora, o que me preocupa também, aí outra... Às vezes, não sei se vocês vão continuar me chamando no programa, mas vamos lá. A ideia é essa, Edson. O que me preocupa, na verdade... Vou pensar um pouco mais, né, Cláudio? Brincadeira, pode continuar. Mas vamos lá. O que me preocupa também é que, inclusive, eu faço esses alertas lá na nossa casa e também para o pessoal quando a gente dá cursos, principalmente para voluntários. Quando a pessoa se coloca assim, eu trabalho para Jesus. Não sei se vocês já ouviram pessoas falando assim. Eu trabalho para Jesus, eu trabalho para Jesus. Então, o que acontece com essa palavra para Jesus? Você se torna alguém indispensável para ele, quando na verdade é você que precisa dele. Então você não está entendendo, mas você está criando um processo onde você se coloca como alguém que trabalha para Jesus, então ninguém pode te impedir. Aí você se coloca numa situação em que você acaba destratando pessoas porque você trabalha para Jesus. Em nome aquela de pessoa Jesus, não pode te... em nome de Jesus e tal. Então eu costumo fazer um alerta que a gente tem que trocar essa frase. Eu não trabalho para Jesus, eu trabalho com Jesus. Legal isso. Quando você faz essa transformação na palavra, de para com, você também muda o seu interior e você muda o seu entendimento. Trabalhar para é uma coisa, trabalhar com é outra. Sim, diferente. Então, se eu trabalho com, eu vou trazer ele presente comigo. As atitudes que ele espera de mim, a forma como eu vou agir com o outro, com amor, com carinho, com benevolência, com atenção. Tá certo? Se eu fizer isso, eu estou trabalhando com Jesus. Então, nesse sentido, Jesus é indispensável na nossa vida.
Verdade. Tá certo? Por quê? Porque se espera um comportamento de uma pessoa no mundo que esteja com Jesus. Como é que Jesus agiria nesse caso? Como é que ele faria nesse outro? Tá certo? Então, se você começa a pensar assim, você se transforma. É nesse sentido que você se evangeliza. E você se coloca como sendo mais um nesse trabalho, né? É Não isso aí. sendo... Ou não sendo mensageiro, né? indispensável, Ou entendeu? enviado, né? Na verdade, é você que precisa dele e não ele que precisa de você. Tá certo? Então, eu acho que assim, é uma questão de entendimento e de aceitar esse fato, né? Eu não consigo entender, por exemplo, sem ter as ideias de Jesus na nossa mente. Porque é ela que nos guia, né? Ela que nos transforma. Agora, isso que você disse, Edson, é tão básico, né? Mas também tão importante, porque nós tivemos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, um movimento em uma cidade do interior que se autoproclamava como sendo a reforma dentro do espiritismo. O que aconteceu com este movimento? Eles acabaram saindo do movimento espírita, fundaram as suas igrejas, que tem esse título agora como reforma, e baniram o espiritismo, né? Então, você vê que a coisa é tão complexa e sutil, né? Esse movimento é tão sutil de você se achar ali um porta-voz, um mensageiro de algo tão fantástico, Diferente, né? que acabou rompendo com o espiritismo, e hoje eles criaram as próprias igrejas, tem esse movimento aí de reforma. Por isso que você está dizendo, você veja, trabalha para ou trabalha com? Se você trabalha com, você não vai criar um movimento desse, você concorda? Porque Jesus não faria isso. A partir do momento que você acha que você trabalha para, aí você começa a se achar com direito de criar coisas, de fazer por aí afora, né? Isso é o perigo. Né? Mas isso é muito, isso que você está dizendo, Cláudio, é muito comum no movimento espírita, né? Quantas casas a gente conhece de que dirigentes acabam fundando outra casa por não concordar com alguns posicionamentos de alguns fundadores, né? E criam-se outras casas para criar outras diretorias, né? É bem comum, né? Isso, né? Tem um exemplo vivo na eu minha acho, família. Vanessa tá dando risada. Eu acho essa questão de se criar outras casas até salutar no aspecto de que você está ampliando. Porém, a preocupação é o que motiva a pessoa a criar. Exatamente. Se ela está criando porque ela acha que é... Vamos voltar de novo no Humberto Paziano que ele falou hoje. Se ela se acha dona da verdade e a verdade dela é absoluta, e aí tem os seguidores, quer dizer, me sigam porque eu tenho a verdade. Tipo, eu não concordo. Cego, infelizmente, já tem uma frase de Jesus que diz: cegos guiando cegos. Não né? concordo com o Edson e vou lá fundar o Manuel Bento II. É mais ou O menos. retorno. O retorno Não é ia bom, né? dizer. E até porque é muito mais fácil você sair e fundar uma outra casa do que vocês conversarem e se adequarem e seguirem, né, a doutrina. Então, geralmente o que leva a esse tipo de divisão é a falta de diálogo, né? Falta de entendimento e falta de humildade aí das duas partes, né? Porque existem pessoas que são donos de centro, né? Eles não são fundadores, eles são os donos do centro, né? Esse é um tema existe, que a gente né? pode discutir futuramente. Os donos do centro, eu uso muito essa expressão, né? O cara abre o centro, ele faz todos os trabalhos, fecha. Não abre mão de nada, não aceita ideias. Se tiver que pôr qualquer coisa, tem que falar com o dono. É, o dono do centro. Aí é um problema que eu já vi vários centros fecharem, porque quando o pseudo-dono desencarna... Não tem quem segue, né? Isso também serve para o mentor, tá? Porque tem centros que seguem o mentor fala disso. Tem centros que o mentor faz estatuto, o mentor faz a planta, ou seja... Aí o médium que recebe aquele mentor desencarna, depois o pessoal fica tudo na dúvida, onde é que o mentor está baixando agora? Está indo naquele, está no outro, aí ele começa aquela... Quem é de fato que pode dizer que está recebendo o mentor? Eu já vi casas fecharem por causa disso. E vai ver o nome do espírito é mentor, né? E aí você como sendo mentor, né? E é aquilo que a gente tinha falado um pouquinho antes, né? Porque as pessoas, elas querem seguir alguém. Então, pode ser um mentor, pode ser, né, o dono do centro, entre aspas. As pessoas querem estar sempre seguindo alguém, fazendo o que alguém determina, o que alguém fala que é o certo, né? Faz assim que vai ser bom. Ao invés de ir na essência, que realmente é o quê? É seguir Jesus, o Evangelho, né? Estudar a doutrina. É a falta do estudo, né? É a falta do estudo, é a ignorância, né? É por isso, desculpa, é por isso que lá no Manuel Bento, inclusive, nós criamos uma condição lá, porque o nosso ensino nele é bem forte, né? E, aliás, é uma coisa que a gente aposta muito. E nós temos hoje 8 salas de aula lá.
acho. Não sei se tem alguma casa que tem uma estrutura assim, né? Com 8 salas de aula, com data show, com tudo. Porque o grande objetivo é o estudo mesmo. A gente tem o nosso lema, é pela emancipação do espírito. Legal. Quando você tem um lema desse, significa o seguinte, que você está tentando fazer com que o espírito ele se municie, né, das informações, do conhecimento, da aceitação de si, de uma série de coisas, para ele tomar as rédeas da sua direção, e não ficar dependendo Do Sim. outro. do outro. Participações pelo nosso WhatsApp, 985759580. A Dani Vaz, de São João Clímaco, mandando bom dia. Bom dia, queridos amigos. Bom dia para você também. O Hideki Maeda, da Vila Prudente. Bom dia, amigos. Bom dia. Excelente entrevista. Será que no futuro próximo haverão vários segmentos da doutrina espírita? Em outras palavras, espíritas dissidentes? O que vocês acham, Elaine? Já existe, né? Isso é o Cláudio deu um exemplo aqui bastante recente, né? Mas já existe isso, né? E numa proporção menor, que eu mesmo observo no movimento aqui em Guarulhos, a gente percebe isso, né? Às vezes um amigo, um parente, a própria casa que a gente frequenta foi uma situação dessa. É comum isso, acredito que tenha, né? É do ser humano. É do ser humano, né? A própria questão de Valdo Vieira e Chico Xavier, né? Se a gente for usar um exemplo, né? Então é bem comum isso, sim. Aliás, eu queria fazer um comentário sobre isso. Tem casas espíritas que às vezes nos chamam para fazer palestras, a gente vai, e depois que você faz a palestra, aí o dirigente assume e fica mais meia hora justificando. Palestrando a palestra. Porque às vezes ele não concordou muito com o que você falou, porque está saindo fora do que ele está habituado ensina, Então ele quer que as pessoas continuem seguindo a ideia dele, não aquela do palestrante que foi lá, entendeu? Aí não chama mais. Não chama comum, mais, é comum, isso é comum. É padrão. Te dão meia hora e eles ficam com 40 minutos. É padrão. É verdade isso aí. Isso na verdade reflete essa coisa de você achar que a verdade está com você. E aí você vê o outro falar coisas que talvez vai ter que mexer com a estrutura da própria casa. Porque é difícil você encontrar uma casa que se predisponha a fazer as pessoas questionarem e questionar o próprio dirigente. Uhum. Essa é a questão. Você vai questionar o dirigente, vai questionar o modus operandi da casa, tá certo? Isso aí não é todo mundo que está preparado para fazer, né? Você e do Manuel Bento pode questionar. Fiquem à vontade. Bastante, hein? Vamos passar a frequentar o Manuel Bento para a gente questionar o Edson. Vamos lá, Elaine. Fiquem à vontade. No nosso YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Lúcia Marinho, bom dia, queridos de luz. Amigos de luz, choveu aqui em Goiânia. Beleza. Já melhorou a umidade. Gratidão, chuva. Vamos agradecer. Aqui tá faltando, né? Ela falou aqui, ela também falou, mas olha, o próprio Divaldo fala que devemos buscar todas as verdades. Mas acontece que quem trabalha muito aparece mais. É verdade. Isso aí. A vitrine, né? Alexandre Quintão, bom dia, muito bom dia mesmo. Sou do bairro de Caxambi, Rio de Janeiro, mas eu sou um que acredito o que foi passado sobre Chico Xavier, data limite e outras revelações, mas sei que isso não altera a nossa mudança íntima e é isso que importa. Isso mesmo, né, gente? Continue participando, então. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, mas estamos no YouTube. youtube.com/TV Mundo Maior, vai enviando seus comentários. Pelo nosso WhatsApp, 985759580. Envie também suas opiniões sobre os assuntos de hoje por lá. E pode usar o 0800 também. As meninas estão atendendo a sua ligação, a Marta, a Verinha, 0800 979 5011. Vamos com o Celso Santos agora, coluna Você Sabia aqui no Manhã Boa Nova. Confere aí. Bom dia, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Nesta semana, o tema é preconceito. Continuando com a mesma proposta de ontem, hoje vou continuar falando sobre outros tipos de preconceito. Será que estamos sendo preconceituosos? Você conhece o preconceito com a aparência? Trata-se de um dos mais praticados por todo mundo. Vestir-se de maneira diferente do socialmente correto ocasiona muitos olhares e muitas críticas. Será que ainda dizemos, nossa, olha como aquela pessoa está vestida? Que mau gosto! Outra forma de preconceito? Nativismo. Trata-se da discriminação contra os emigrantes, de forma a que sejam negados
serviços de saúde, emprego e outras necessidades. Será que já dissemos por que ele não volta para o seu país? Preconceito com a idade. Você conhece? Este preconceito é mais comum do que se pensa, e tantos idosos como novos sofrem com isso. Os mais velhos são considerados ultrapassados e agarrados ao passado, e os mais novos, muitas vezes, tratados como ingênuos e inexperientes. Será que já pronunciamos frases como "Ah, muito jovem, não sabe nada da vida", ou "O tempo dele já foi, o tempo agora é outro"? Uma ótima oportunidade para revermos nossos conceitos, não acha? Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, um pouco mais sobre este tema, preconceito. Forte abraço, até amanhã. Então, até amanhã, com mais assuntos aí trazidos pelo Celso Santos. E o Edson quer falar um pouquinho mais sobre o data limite, né, Edson? Quero. Só queria pedir para esse ouvinte ou para as pessoas que assistiram aquele vídeo. O vídeo foi muito bem elaborado, muito bem feito. É um vídeo, comercialmente falando, vendável, né? Porque ele traz, assim, depoimentos e tal. Mas tem o ponto principal da base daquele vídeo é uma pseudo-conversa do Chico, numa madrugada, com um médium, com outro médium. Então, esse médium passa aquilo que ele ouviu do Chico. Então, isso me preocupa um pouco, tá? Porque você não tem isso falado diretamente pelo Chico. É só uma fonte, né? É uma fonte que ouviu dele numa madrugada. Então, mais uma vez, questionamentos. Questionamento é saudável, tá? É isso aí. Faz bem, né? Ele não, para você não ficar um alienado, tá certo? Só isso. Temos muitas divulgações a fazer e uma delas é compartilhar o bem através das emissoras da Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, entre elas a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. E você que já faz parte do Clube Amigos da Boa Nova já sabe dessa importância, né? Se você ainda não faz parte, este é o momento. Ligue para o 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br e faça parte dessa rede de amigos de luz que compartilha a mensagem do Cristo para o planeta inteiro, né? Através das ondas do rádio, da internet. Então, faça esta ação do bem. Você que já é do sócio do clube também pode aumentar um pouquinho a sua contribuição, ligando lá para os nossos colaboradores, colaboradoras e colaboradores, porque eu estou conhecendo um pouquinho mais dos colaboradores, atendentes lá do clube, por causa das ações da Blitz. E, gente, eles são, eu já sabia, né? Mas eu estou comprovando que eles são extremamente simpáticos. Então, dá uma ligadinha lá, conversa um pouquinho com eles, e aí você se torna sócio do clube, se você ainda não é. 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br. Participe. E hoje é dia 28 de setembro, até o dia 30 tem a promoção do Mercalivros. Mais uma divulgação aqui da Fundação Espírita André Luiz, até 30 de setembro. Livros com espiritualidade, saúde, autoconhecimento e muitos outros títulos para ajudar você a viver com mais serenidade e harmonia interior. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova tem 40% de desconto e lá na loja 10% de desconto na loja física do Mercalivros, que fica na rua São Gabriel 364, na Vila Galvão, aqui em Guarulhos. Acesse aí o site mercalivros.com.br. A promoção acaba no dia 30 de setembro. Vamos falar um pouquinho sobre o que é Deus. Os espíritos adotam a frase "não há efeito sem causa", mas o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Os espíritos também explicam que o infinito é o desconhecido, que não tem começo nem fim, mas que não pode se dizer que Deus é infinito, pois é pobreza de nossa linguagem, pois está acima de nós. Em algumas perguntas, Kardec procura saber sobre as propriedades primárias da matéria e na pergunta de número 9, os espíritos respondem, mostrando que a existência de Deus é maior que os sentimentos inferiores dos seres humanos. Pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte.
Apesar de ainda não termos os sentidos para entender a natureza íntima de Deus, conseguimos, com nossa forma de linguagem, dar atributos que são próximos de nossa inteligência. Os espíritos explicam que um dia, quando não houver espírito obscurecido pela matéria e for atingida a sua perfeição, então poderá ser compreendido. É dito ainda que apenas a razão será capaz de responder essas muitas perguntas que são distantes de nós, mas que Deus não é parte do universo. Assim, seria ele o efeito e não a causa, mas que o amadurecimento de nossa razão um dia vai nos ajudar com as respostas. Elaine, o homem poderá um dia entender essa força suprema por completo? Você vê, você mesmo já deu a resposta aí, quando fala que a gente ainda não tem a compreensão de Deus, né? Eu acredito que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai compreendendo melhor Deus, né? Do átomo ao arcanjo, né? Então, nós estamos evoluindo, nós estamos indo para frente, estamos crescendo, estamos nos aproximando de Deus, né? Hoje a gente não consegue perceber, né? Ainda compreender. A gente percebe através dos atributos, né? A onipresença, a onisciência. Quando a gente vê um animal, quando a gente vê uma flor, quando a gente vê a obra, a gente pensa no Criador, né? Mas te falar com toda certeza se nós vamos ser capazes de compreender Deus, eu não sei. Eu acredito que à medida que a gente evolui, a gente vai compreendendo mais Deus, mas entender Deus como ele realmente é, eu não sei. Não tenho essa resposta ainda interna. Edson? Eu acho que enquanto nós vivemos na matéria vai ser difícil, porque a matéria ela é um separador aí dessa compreensão, né? A gente se imerge na matéria de tal forma que a gente se distancia de Deus, na verdade. Eu tenho uma palestra, aliás, que o título é esse, Em Busca de Deus. A gente faz ali uma série de questionamentos. E eu lembro o seguinte, quando eu comecei a estudar a doutrina, me incomodava muito a lei da adoração. Eu ficava incomodado com essa lei, porque eu falava, caramba, antes de estudar, lógico, né? Caramba, você tem que ficar adorando um ser, uma coisa que me incomodava. Mas depois que você começa a compreender os meandros, você começa a entender o que se trata a lei da adoração, você vai perceber o seguinte, que nós como espíritos, nós sabemos o que é Deus. Assim, a gente sente Deus muito mais do que na matéria. E aí você encarna no corpo físico e você traz lá no seu íntimo essa necessidade de Deus. Porque você, na realidade, vive em Deus, né? Como espírito, vamos assim dizer. É inato, né? Isso. E aí, aqui você o anseia, você o busca. Porém, como a matéria interfere, você o busca onde? Naquilo que te fala mais alto. Então, você lembra, lá na antiguidade, adoravam o raio, o sol, a chuva, o trovão, né? É dessa forma que na natureza você vai buscar Deus. Né? Isso. Aquilo Por que quê? não se Porque explica, né? você tem uma necessidade íntima de estar com Deus. Tá certo? Então, assim, se você quer, na matéria, trazer Deus para você, mergulhe dentro de você mesmo, se aceite, se goste, não se questione, não ache que ele é um Deus que vai te julgar, vai te condenar, vai te Castigar, punir, vai te exatamente. castigar, porque desta forma você se distrai dele, você não quer, você tem medo de alguém, você vai querer ele perto de você? Essa é a pergunta. Não. Agora, se você ama aquela pessoa, se você acredita que ele te ama também, você atrás consigo. Tá certo? Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode trazer Deus conosco. Quando você faz isso, talvez você tenha uma compreensão maior do que é ele, porque você passa a se compreender também, né? Nós somos tirar, partículas né? de Deus. Né? Partículas aí. de Deus. De tirar aquela imagem daquele homem barbudo, né, sentado no trono, né, olhando para nós e vendo se a gente está agindo de forma correta ou não, né? E o que o Edson falou é fundamental, é encontrar Deus dentro de você mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo, né? É isso aí. Esse é o verdadeiro sentir Deus, né? Quando a Vanessa pergunta, nós vamos ser um dia capazes de compreender Deus? Então, à medida que a gente vai evoluindo,
a gente vai se aproximando mais de Deus, cada vez mais, né? E cada um sente Deus de uma forma diferente, porque cada um está nesse processo de evolução, né? Para nós agora, né, a gente consegue sentir Deus nessas questões, né? Da natureza, na bondade, porque a gente pensa sempre Deus na bondade, mas Deus é criador de tudo, né? Sim. É o equilíbrio, né? Você vê, Elaine, a capacidade que o Kardec tinha, né, de sintetizar e de ser coeso, né, nas suas ideias. Ele não pergunta quem é Deus, é o que é Deus, né? Por aí você já cria uma ideia, né? É um outro, de tirar essa ideia do Deus, de tirar essa ideia do Deus humano, né, do Deus personificado como um ser humano, né? Que não é esse o caso, tá certo? A gente ainda não consegue compreender, né? A gente não consegue nem compreender a obra, né? Quanto mais o Criador, né? Então, a gente tem essas limitações ainda, né? É verdade. Vamos agora com a nossa jornalista Eliette Ribeiro. Ela entrevistou o Leandro Melo, que fala sobre a primeira feira de síndicos e condomínios de Guarulhos. Confira. Prestação de serviços. A primeira feira Asincog 2017, Síndicos e Condomínios de Guarulhos, vai ocorrer no dia 30 de setembro, das 13 às 19h30, no Centro de Convenções do Hotel Matiz Guarulhos. Quem traz informações é o presidente Leandro Melo. Leandro, para quem participar da feira, poderá obter quais oportunidades? Poxa, bacana. Nesta feira nós estamos trazendo várias novidades para o setor condominial, tanto na área de gestão de condomínio, quanto na área de segurança, quanto na área de prestação de serviços, esclarecimentos, palestras, workshops, ou seja, está bem diversificada esta feira. E, Leandro, qual a importância dessa feira, já que é a primeira aí, nesse período de crise econômica e política, e por que não dizer também no setor imobiliário também, não é mesmo? Sim. Na verdade, foi uma forma que nós síndicos nos achamos, na verdade, de nos reunirmos aqui em Guarulhos, em prol da classe, e trazemos vários benefícios para a classe em geral. Tanto dentro do setor público, pleiteando algumas conquistas que nós desejávamos perante ao município, quanto às próprias empresas que ofereciam serviços para os condomínios de Guarulhos. Então, a vitória está sendo bem grande. Inclusive, nós conseguimos agora, atualmente, uma grande vitória, foi que trouxemos para Guarulhos a primeira faculdade onde vai ser ministrado o curso de síndico profissional, que nós fechamos com a Faculdade Progresso. E, Leandro, quais são as principais carências aí nesse segmento de condomínios aqui na cidade de Guarulhos? Devido ao grande boom imobiliário que teve, o processo de verticalização de Guarulhos, ele aconteceu muito rápido e de uma forma muito grande. E nós percebemos que foram vários síndicos assumindo o cargo e alguns entraram como marinheiro de primeira viagem e não tinham essa experiência. Então, eles tinham muitas dificuldades em Guarulhos de obter suporte, apoio, tirarem dúvidas referente a assembleias, de que forma que eles deveriam decorrer dentro da profissão deles. E a Asincog, ela veio exatamente de encontro a isso. Ela procura sanar todas as dúvidas dos síndicos hoje, e o que a gente acha mais bacana é o seguinte: a Asincog oferece um serviço totalmente gratuito hoje para todos os síndicos. E, Leandro, para quem deseja saber mais, participar aí dessa primeira feira que vai acontecer no dia 30 de setembro, qual deve ser o procedimento? Poxa, bacana. É só entrar no site asincog.com.br, ou maiores informações pode também entrar em contato pelo telefone 2600-6595. O evento, como você já falou, ele vai acontecer agora nesse sábado, das 13 às 19h30, e o nosso palestrante âncora é o Dr. Márcio Rachkorski, que é o comentarista da Globo. E para a entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível? Correto, é 1 quilo de alimento não perecível. E esse alimento vai ser doado para alguma instituição? Sim, na verdade a Asincog, ela tem, um dos nossos pilares essa veia social. Nós estamos ajudando um projeto que ele fica com algumas crianças ali no Taboão.
o nome de uma instituição nova que está surgindo agora, chama AACAG. Vai ser para essa instituição. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Bacana aí a participação da Eliette Ribeiro. Tem participação aí, uma pergunta, né, Vanessa? Temos sim, participações pelo WhatsApp, a Deise Mansano. Tudo bom, dia, Deise? Na escuta, seus lindos, beijos, beijão pra você também. A Carmen Cita também pelo WhatsApp. Bom dia, amigos, como é bom trabalhar com Jesus. Melhor companhia impossível. Fiquem com Deus, beijos pra vocês. É isso aí, beijo pra você. E pelo YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior, o Bruno Eduardo, de Aracaju, Sergipe. Adoro ouvir vocês. Agora, sobre Deus punidor, às vezes é preciso que alguns espíritos encarnados precisem ver e sentir esse Deus do Velho Testamento para melhoramento. Isso mesmo, Edson? É que muita gente fala, né? Ainda precisa ter religiões mais duras, porque o espírito precisa disso. Como é que vocês analisam? Na verdade, as religiões estão para as pessoas conforme as pessoas estão para as religiões. O que nós estamos falando é a doutrina espírita. A doutrina espírita é questionadora. É uma doutrina de amor, é uma doutrina de elevação. Então não pode ter essa aceitação do Deus punidor, entende? Que esse é o grande problema. Quando você vê um Deus punidor, você se apaga até como pessoa, como ser, né? Você não deixa fluir a sua energia como deveria. Essa é a questão. E ele complementou aqui, o Bruno. Meu compadre era um tipo de pessoa muito libertino, alcoólatra. Ele precisou ouvir aqueles testemunhos altos falando do Deus punidor e hoje ele é um ótimo homem. Acontece isso, né, Elaine? Às vezes, conforme o nível de conhecimento, né, do nosso irmão, o medo funciona, né? Então, assim, ele mudou, a gente fala ou pela dor ou pelo amor. No caso aí, pela dor. Ficou com medo, né? Mudou a postura porque ficou com medo. Mas é porque tem dentro de si aquilo que o Edson falou. Nós temos Deus, né? Inato. Todos nós temos essa centelha divina dentro de nós, né? Então, sentiu medo e agiu da forma correta por medo. Mas esse não é o ideal, né? O ideal é que a gente tenha compreensão do que é o certo fazer. O que nós devemos fazer, né? Consciência, né? É isso que a gente busca, é isso que o Espiritismo prega, né? O medo ele inibe, mas não transforma. Não transforma, né? Exato. A gente tem 2 minutinhos aí para o intervalo. A Blitz FEAL, dia 3 de outubro, Vanessa Cavalcante, junto com a equipe lá da FEAL, estarão na Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, que inclusive vai ser aniversário, né, de Kardec e da casa, né? Temos várias festas lá. E mais uma ação realizada, mudou o horário, né, das 13 às 19, pessoal. Nota aí, hein? Mudou o horário. 13 às 19, na Rua Clélia, 669, na Lapa. E aí você participa desta ação, que vai ter também a apresentação de Paula Zamp logo na sequência da Blitz e depois a palestra do Adilson Ferreira. Então, só coisa boa, né? Bacana. Rua Clélia, 669, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, próxima terça-feira, dia 3 de outubro, Blitz FEAL, na Sociedade de Estudos Espíritas, 3 de outubro. É isso mesmo, estaremos por lá eu, a equipe do clube, a equipe do marketing. Aí você vai conhecer nosso motorista, o Alexandre, que é muito legal também. Então só tem gente boa, gente. Participe, tá bom? Próxima terça-feira. E vamos agora para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Fique por aí. E é tão interessante como algumas histórias chegam até a nossa vida sem que a gente perceba, no momento, para que aquela história chegou até nós. Eu estava esses dias conversando com um amigo e ele começou a me contar, dizendo: William, foi impressionante o que me aconteceu hoje de manhã. Eu estava num posto de gasolina e eu vi um homem juntando lata, com um saco grande de latas, mas aquele homem estava muito bem vestido. E eu percebi que ele não era um catador de ruas comum. Aquele homem era um homem diferente. E eu fiquei tão curioso quando eu vi aquele homem catando latas que eu fui até lá para ajudá-lo de alguma maneira. E quando eu ofereci o dinheiro, aquele homem na hora negou, dizendo: eu não quero dinheiro. Se você puder me ajudar, compre algumas ferramentas, porque ontem eu fui assaltado. Eu sou jardineiro e me roubaram as ferramentas principais. Então ele pediu para que fossem compradas uma tesoura e uma enxada. Meu amigo então saiu, pediu para que ele esperasse naquele posto de gasolina e voltou depois de algum tempo com a tesoura, uma enxada, e aquele homem agradeceu de uma maneira emocionante, porque ele contou que naquela noite ele havia pedido ao universo que enviasse alguém para ajudá-lo.
Mas logo pela manhã, ele saiu na direção da ação. E olha que interessante o raciocínio. Porque se aquele homem que foi roubado um dia antes, aquele jardineiro que ficou sem as suas ferramentas, ficasse na casa dele amaldiçoando os bandidos, reclamando do país, dizendo que aqui só tem ladrão, reclamando da vida que está injusta, reclamando de todos os problemas que tem, aquele homem não veria a solução. Mas aquele homem sai e ele vê como única saída juntar latas para que com o dinheiro ele pudesse comprar uma enxada e uma tesoura para voltar à sua ação de jardineiro. O mais bonito de tudo é a sequência dos fatos e o para que essa história chega até nós. Nunca é por quê. Porque é sempre como uma vítima, né, que sofre. O para que é mais bonito. Porque o para que é aquele que aprende, aquele que é aluno, aquele que senta no banco para o aprendizado. E o para que será que essa história chegou até nós? Perceba que na sequência de fatos, a fé, a força espiritual daquele homem gerou uma ação e essa ação gerou a realização. Então, fé gera ação e ação gera realização. Que nesse momento você possa colocar em prática, em ação, exatamente na direção daquilo que você quer atingir, sem olhar para trás, sem ficar olhando para o desafio, sem olhar para o problema. Porque quando a gente olha para o problema, a gente se enfraquece. Nós precisamos olhar para cima, olhar para frente, olhar para o futuro e, mais que isso, trabalhar na direção daquilo que nós queremos. Porque quando a fé gera ação, a ação gera a realização. E a realização é a vitória que todos nós estamos procurando. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram? Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Ter amigos torna a vida muito mais feliz. Pensando neste significado especial, o Clube Amigos da Boa Nova criou a campanha Indique um Amigo, sugerindo amigos que se tornem sócios do clube. Além de contribuir com a divulgação do bem, o sócio ganha um vale-compras na loja virtual Mundo Maior e o amigo indicado também ganha um vale-presente. Quanto mais amigos indicar, mais benefícios você recebe. Confira o regulamento da campanha e participe desta grande rede de amizade. Acesse www.clubeamigosdaboanova.com.br. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos.
Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros. Todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30, na Rua São Gabriel, 364, na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. De volta aqui com a Manhã Boa Nova desta quinta-feira, hoje 28 de setembro de 2017. Notícias do dia, Vanessa. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal permite ensino religioso confessional nas escolas. Por 6-5, decidiu ontem que o ensino religioso ministrado em escolas públicas pode ser confessional, ou seja, pode promover crenças específicas. Esse é um bom tema para a gente discutir aí na próxima semana. Taxa de juros do cartão de crédito caem pelo 5º mês seguido e chegam a 221% ao ano. Grupo Internacional de Cientistas desenvolve novo teste capaz de identificar com rapidez o vírus da Zika e os 4 sorotipos da dengue. Vulcão entra em atividade próximo da Cidade do México. Novo filme de O Exterminador do Futuro tem estreia prevista para julho de 2019. Nossa, o pessoal não para com essa sequência. Não, é infinita. Já tava bom até o Schwarzenegger agora. Os primeiros. Tá demais, né? Nos pênaltis, o Cruzeiro bateu o Flamengo e conquistou a Copa do Brasil 2017. As equipes ficaram no 0-0 no tempo normal. E Diego, o único a desperdiçar uma cobrança na disputa. Thiago Neves escorregou, deu uma polêmica ali se ele deu 2 toques ou não, mas a câmera confirmou lá que foi só um toque, converteu e o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil 2017. Alguns filmes que estreiam nos cinemas nesta quinta-feira: Lego Ninjago filme, Kingsman, O Círculo Dourado, Duas de Mim, Sono Mortal, Êxodos, De Onde Eu Vim Não Existe Mais, O Fantasma da Sicília e Amor Paris Cinema. Esse Duas de Mim é legal, né? Imagina Duas de Mim, Cláudio, que legal. Olha, Edson, imagina, 2 Vanessa, não é fácil não. Que honra, né? O mundo vai ficar mais feliz. Aê, obrigada. Sorriso, vai. E falando de cinema, vou falar aqui dos streamers, né? Tipo Netflix, estreou essa semana a nova série de Star Trek Discovery no Netflix. Assisti o primeiro episódio, tá muito legal, muito bacana. Para quem gosta de ficção científica e Jornada nas Estrelas, assista. Só lembrando que nós agora restabelecemos o contato no nosso Facebook, então acesse facebook.com/TV Mundo Maior, estamos ao vivo por lá. Comente os assuntos, curta a nossa página, compartilhe com seus amigos, nós aguardamos a sua opinião, tá bom? Na nossa página do Face. E você também pode comparecer ao lançamento do livro Seguindo com Jesus na Judéia, de Adilson Ferreira, que esteve conosco aqui ontem, né? Isso. O lançamento será dia 30 de setembro, a partir das 4 da tarde, no Clube Homes, Avenida Paulista, 475, ao lado do metrô Brigadeiro, né? Este maravilhoso livro, ele tem a magia de nos colocar ao lado de Jesus nos últimos 7 meses de sua trajetória na Terra. Todos os direitos autorais da obra foram doados para a Rádio Boa Nova. Seguindo com Jesus na Judéia, 30 de setembro, a partir das 4 da tarde, no Clube Homes. E para vocês, como que é essa história? A gente já falou de Jesus, né? Mas vamos falar mais um pouquinho até sobre o tema do livro. O que significa seguir Jesus, Edson? Então, nós já tínhamos abordado essa questão de você trazer ele com você, né? Não segui-lo, mas trazer ele com você, né? Trabalhar com Jesus, né? Não para e sim com. E nesse exemplo aí, eu acho que é um trabalho que ele fez aí bacana, né? De acompanhar lá os últimos 7 meses. Eu acho interessante até historicamente para a gente poder se posicionar, né? Porque fica meio distante da gente. Os costumes, os usos, tudo isso faz
Se a gente tiver uma compreensão exata dos usos, dos costumes da época e tal, você tem condições de compreender melhor. E compreendendo melhor, você traz para si, né? Sim, o Bruno, só complementando, o ouvinte Bruno Eduardo no nosso YouTube, fala assim, ó, que quanto mais me conhecer e corrigir meus erros, e a exercer a caridade, o compartilhamento do amor, mais fico próximo de Deus e do nosso irmão Jesus. Abraços a todos, é exatamente isso. É isso aí. Já que nós estamos falando, então, vou eu de novo criar polêmica aqui, vai. Pode ir. Tem uma coisa que me incomoda, que é essa coisa do Jesus governador planetário, que se criou também, né? Como se Jesus precisasse de um cargo. É mais aquela ideia humana nossa, de novo, de você querer padronizar e dar... Então se criou a ideia do Jesus governador, que ele precisa estar ali governando e tal. E a gente sabe que é uma pleiade de espíritos. Ele fazia parte, né, de uma comunidade de espíritos já evoluídos e tal. Tá certo? Ele foi um dos espíritos crísticos. Né? Isso. Então, de novo, questionamento acho que é bom, esclarecimento é bom. Quanto mais você se esclarecer, mais condições de compreender você vai ter e, consequentemente, poder viver melhor, né? E para você, Laine, o que é seguir Jesus? Acho que seguir Jesus é você andar no bom caminho, como eu falo, né? O Evangelho, ele é o roteiro, que a gente fala, o roteiro para a felicidade. Eu acredito nisso. Então, quando você segue o Evangelho, você se torna uma pessoa melhor, você consegue viver mais feliz, né? Os exemplos de Jesus, tirando esses estigmas, isso que o Edson está falando, a gente já vê de cara que ele é muito melhor que a gente, né? Muito mais evoluído, né? Então, nós temos que usar sempre os bons exemplos, né? Existem no nosso planeta encarnado seres que não acreditam em Jesus, né? Ou não têm Jesus como o seu salvador, como o seu mestre, como o seu guia. Mas existiram outros espíritos, né, da mesma magnitude, que trouxeram a Boa Nova, a mensagem da Boa Nova. Então, quando você começa a estudar todas essas obras, começa a compreender um pouco mais de todas as religiões, a gente acredita, a gente consegue incorporar aquele entendimento de que todos os caminhos levam ao Pai, né? Então, é ser bom, é ser melhor, é seguir Jesus, é seguir o Evangelho. Então, viver com Jesus, ou ter Jesus como norte, certamente vai te levar ao crescimento e aquilo que a gente fala da evolução, né? Isso sem dúvida. Legal. Antes de chamar o Celso Santos, o Edson queria fazer um comentário, né, sobre um dos homenageados lá em Brasília, além do Divaldo Pereira Franco, também o Dom Bosco, a Joana de Ângeles e também o Jerônimo Mendonça. Então, acabou passando batido, e lembra que a gente estava falando daquela questão da gente se preocupar com a divinação dos personagens? Sim. Né? Veja, o Jerônimo Mendonça Ribeiro é um espírita também, que nem todo mundo conhece, que era fantástico. Ele era conhecido como o gigante deitado. Por quê? Ele era paraplégico, né, ou tetraplégico, não sei, ele não se locomovia, e era cego. Então ele era carregado para onde ele ia numa maca. Tinha uma perua que levava ele para cima e para baixo. Livros fantásticos. Quando esse homem começava a falar, você ficava impressionado com a capacidade que ele tinha, vivendo o que ele vivia, a situação que ele estava, as mensagens que ele transmitia. É um homem que diz, tá? Um homem totalmente paralítico, no leito há mais de 30 anos, sem mover o pescoço, cego há quase 20 anos. Tá? Então, e ele tinha uma capacidade de transmissão da doutrina, do entendimento das coisas, de aceitação. Aquilo causava uma comoção quando ele falava e tal. E nem todo mundo conhece. Tá certo? Você vê, ele foi citado aí na mesma notícia e passou batido. Então, está aí um convite para os espíritas conhecerem a obra do gigante deitado Jerônimo Mendonça Ribeiro. Aliás, se alguém do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, estiver nos ouvindo ou assistindo, né, pode confirmar aqui. Se eu não me engano, ele esteve neste prédio aqui, que hoje é a TV Mundo Maior, que antes era uma unidade do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que eu me recordo aqui o meu amigo Fernando Victório Duarte, que inclusive ajudou a carregá-lo aqui na escada, né? Que a escada sempre existiu aqui para subir e dar palestra aqui no Centro Espírita Nosso Lar. Se alguém do centro aí estiver nos ouvindo, pode confirmar essa informação. Bom, eu posso confirmar que ele esteve no Manuel Bento 2 vezes, pelo menos. Você lembrou o ano?
Oi? Você lembra o ano? Não lembro porque eu era novinho lá, faz mais de 30 anos. São pessoas que causam impacto na vida da gente, Nossa, né? total. A gente não esquece, né? Vamos com as informações do quadro Arte e Espiritualidade. Então, confira. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Em O Livro dos Espíritos, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, questão 565, encontra-se a seguinte pergunta: atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Resposta: atentam no que provê a elevação dos espíritos e seus progressos. O convidado de hoje é Fábio De Luca, integrante da Companhia Amigos da Luz do Rio de Janeiro, que tem levado a mensagem espírita por meio dos seus espetáculos teatrais, como também por intermédio dos vídeos do canal Amigos da Luz. Fábio, seja bem-vindo. Opa, Celso, grande abraço para você, um grande abraço aos ouvintes da Rádio Boa Nova, um prazer ter mais uma vez bater esse papo contigo aqui. Bacana, vamos começar aqui a nossa pequena entrevista. Todos que eu conheço, Fábio, gostam do trabalho de vocês e fazem sempre a mesma pergunta. Agora eu vou repassar para você a pergunta. Como tiveram a ideia de divulgar e esclarecer a doutrina espírita, claro, falando de espiritismo, mas utilizando um elemento importante, o sorriso? Então, é aquela mesma sensação, sabe quando você vê, Celso, um filme bacana, um filme que você gosta, que você achou um barato e tal, a primeira coisa que a gente faz é querer contar esse filme para as pessoas, né? Querer, cara, você tem que assistir aquele filme, é barato, aí até começa a contar a história, tem gente que até entrega o final da história e tal, o famoso spoiler. Com a gente foi parecido, né? Nós já trabalhávamos com teatro, éramos atores já profissionais, e alguns de nós tiveram contato com a doutrina espírita. E aí aquilo foi tão legal, tão forte, né? Pelo menos eu falo até na minha experiência pessoal, me fez assim, ter um entendimento da vida de uma maneira tão interessante e diferente, que eu fiquei muito a fim de falar sobre isso, por todos os meios que eu pudesse. E como artista, como ator, um dos meios que a gente tinha mais à mão era o teatro, né? E depois os vídeos. Fábio, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ao ouvinte da Rádio Boa Nova e também ao telespectador da Mundo Maior. E aproveite para convidá-los para assistir o espetáculo Samara Sempre Sabe. Vocês estão com a temporada aqui em São Paulo. Maravilha. Bom, nossa mensagem é desejar, né, a todos muita paz. A gente está precisando de um ambiente de paz. Eu que sou aqui do Rio de Janeiro, e a gente tem vivido dias assim, bastante complicados nessa situação com as favelas, as comunidades à volta, em guerra e tal, está complicado mesmo. E parece que o planeta inteiro está em ebulição, né? E é claro, nosso convite aos amigos que estiverem em São Paulo, quiserem nos assistir no Teatro Comédia Samara Sempre Sabe, que está lá no Teatro Ressurreição, todo sábado e domingo. Nos sábados às 19 horas e domingo às 17 horas. Todos os sábados e domingos de setembro e outubro. Bacana, Fábio. Muito obrigado pela sua participação. E, claro, eu estarei lá no Teatro Ressurreição para assistir mais uma vez Samara Sempre Sabe. Um grande abraço. Abração. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar no Espiritismo suas inspirações e ele fornecerá, porque é rico, é inesgotável. Obras póstumas, Allan Kardec. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Até amanhã. Até amanhã, legal a participação aí do Celso Santos. Lembrando aí, o Samara Sempre Sabe, né? Reforçando o convite. Até 29 de outubro em cartaz no Teatro Ressurreição, sábados 19 horas e domingos às 17 horas, Rua dos Jornalistas, 123 no Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. Informações e reservas 98185-3391. 98185-3391.
E o 4º Encontro Amigos da Boa Nova ocorrerá no dia 11 de novembro, na Associação Beneficente Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba. Terá como tema central desenvolvimento humano e prosperidade. Esse evento, que já é assim um sucesso, né? Vai reunir experientes palestrantes e comunicadores da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, entre eles José Carlos De Luca, apresentará o tema Jardim da Minha Vida, William Sanches abordará o assunto relacionamento próspero, André Marosso apresentará o tema Reconceituando a Prosperidade ao longo da história judaico-cristã, Marisa Allen abordará o tema Torna-se Humano e a apresentação musical de Paula Zampi, Cartas de Bordeaux. E também tem o Chaves da Luz, né? Vai fazer a apresentação musical. É isso aí, bacana demais. O horário, então anote aí na sua agenda, né? Já marca direitinho, 11 de novembro, das 14 às 19 horas. Lar São Vicente de Paulo, Avenida Betânia, 1255, fica no Jardim Betânia, em Sorocaba. Os sócios, eles podem adquirir até mais 3 convites com o mesmo desconto. E tem uns pontos de venda em Sorocaba. A Rádio Boa Nova, lá de Sorocaba, é na rua Otília Way Pereira, número 50, Alto da Boa Vista, tá bom? E também na Farmácia Ipiranga, Avenida Moreira César, 397, no centro de Sorocaba. Fica na esquina com a Rua da Penha, tá bom? As informações lá em Sorocaba, 0 operadora 15 3221 5678. Ou no Clube Amigos da Boa Nova, 2458-3214. Você também pode acessar a loja virtual Mundo Maior para adquirir seu convite, mundomaior.com.br. Edson, qual que é a importância de se abordar esse tema, desenvolvimento humano e prosperidade? Eu acho de extrema importância, e não só a abordagem desses temas, mas você vê a diversidade aí de palestrantes, né? Que vem justamente de encontro àquilo que a gente estava falando. Existe muita coisa acontecendo no movimento espírita que as pessoas precisam tomar conhecimento. E está aí uma grande oportunidade, tá certo? Verdade. Não só pelos temas abordados, mas também pelo fato de você estar diversificando aí os palestrantes, né? E é uma troca de energia que a gente sabe que é muito bacana nesses eventos. Porque assim, a doutrina espírita é a doutrina da liberdade de pensamento. Então, você, por exemplo, se você ouvir uma determinada palestra sobre um determinado tema com pessoas diferentes, você vai ver que são abordagens diferentes. É legal isso. E aí você consegue fazer um conjunto, então, daquilo. E aí você escolhe aquilo que melhor se coaduna, né? Ou atende aos seus anseios, às suas necessidades daquele momento. O que não quer dizer que mais para frente, talvez você não possa também mudar, né, os seus conceitos em função da sua evolução, da forma como você se aceita e por aí afora. Sim, toda vez que você lê as obras novamente, você tem um aprendizado diferente, né, Edson? Porque é o momento que você está vivendo, né? É isso aí. Legal. Um jovem de 18 anos foi preso recentemente, suspeito de ser o responsável por detonar uma bomba na estação de metrô Parsons Green, em Londres, que deixou pelo menos 29 feridos. No dia 14 de setembro, um artefato de fabricação caseira em um tubo branco foi detonado parcialmente em um vagão da linha District, próximo a Wimbledon, bairro que ocorre o torneio de tênis mais famoso do mundo. A gente queria aqui saber a opinião de vocês, o que leva, né, a pessoa a ser um terrorista e se ela, de uma forma ou de outra, acaba recebendo aí influências espirituais inferiores. Com certeza recebe. Eu chamo isso aí de convicção, né? Aliás, eu queria convidar aí os ouvintes, né, os telespectadores, a ler um artigo. Eu escrevi um artigo, tenho lá na minha página, Edson Figueiredo, tá? Esse artigo chama-se, o título é Convicções, o certo e o errado. Então, página do Facebook? É na página do Facebook, Edson Figueiredo tem lá esse artigo. Procurar, né? Convicções, o certo e o errado. Sim. E eu inicio esse artigo com uma frase do Nietzsche. O Nietzsche diz o seguinte: a convicção é o maior inimigo da verdade, não a mentira. Olha que interessante que ele faz para você raciocinar, que o problema de ser inimigo da verdade não é a mentira, e é a convicção. Por quê? Porque se você acredita em alguma coisa e depois você acaba comprovando que aquilo era mentira, você muda. Uhum. Já a convicção não deixa você raciocinar. Você não aceita que aquilo possa ser uma mentira. Aquilo você se introniza tanto naquilo que você se envolve tanto que você não raciocina. Então as pessoas tentam te mostrar, tentam te explicar, tentam, né, te mostrar que existe um outro caminho, mas você não aceita. Por quê? Você
está convencido daquilo, aquela é convicção de vida, você foi doutrinado daquela forma. No caso aí dos terroristas, é isso que acontece, eles são doutrinados, né? Eles Sim. não acreditam em outra coisa, eles acreditam efetivamente naquilo que passaram para eles. Eles são treinados para isso, convictos, então eles não mudam. E eu uso o exemplo, que eu já falei aqui, acho em programas anteriores, do Saulo de Tarso, que tinha suas convicções. Quando ele tinha suas convicções como Saulo de Tarso, ele era perseguidor, ele era torturador, ele era, né? Depois, ele teve um evento na vida dele transformador, na entrada de Damasco, certo? Certo. Esse evento fez ele se questionar todas as suas convicções. E aí ele, o que ele fez depois disso? Mudou as suas convicções. Sim. Uhum. E aquilo que ele perseguia antes e que ele abominava, ele passou a ser Um defensor. um defensor. Mudou. Ele virou Paulo. Uhum. Esse é o problema da convicção, né? E é isso que leva as pessoas a agirem da forma que elas agem aí. São as paixões, né? Com certeza há influência, né, do que a gente pode falar das trevas, né, do negativo que ainda existe, isso em função do nosso grau ainda evolutivo. Há realmente essas interferências, né? E o que abre essa possibilidade, aquilo que quando a gente fala na sintonia, né, na vibração, então são essas convicções, essas paixões, né, que levam esses seres a se tornarem presas, né, dessas falanges que buscam aí de certa forma o desequilíbrio, né, e impedir o progresso da humanidade, causando dor, causando discórdia, causando o ódio, né, fomentando, né, a violência. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Não vamos pensar só no macro, mas no micro, né? Nas pequenas coisas, a gente tem que estar sempre vigilante, porque essas coisas não começam grande, né? Aquele ser, ele vai sendo imbuído daquilo, ele entra numa espécie de hipnose, né? Numa paixão, numa crença, até que ele realmente faz aquilo acreditando que, de repente, ele está contribuindo de alguma forma, né? Então, é muito triste quando a gente lê essas notícias, é um assunto que realmente me deixa bastante triste, de ver ainda como existem seres que poderiam estar propagando a luz, poderiam, né, estar nesse desenvolvimento, aí, nesse movimento da evolução do nosso planeta e estão lutando contra, nessa força contrária, mas todos vamos chegar lá, né? Todos estamos a caminho e todos os caminhos vão levar ao Pai, né? A Vanessa estava falando de seguir Jesus, né? Então veja o exemplo de Jesus. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: os seus olhos é a candeia do corpo, ou da alma, né? Uhum. Se os seus olhos forem bons, quanta luz, né, quanta iluminado será a sua alma, mas se seus olhos forem maus, quantas trevas você trará. Então é a forma como você enxerga as coisas. Nesse caso aí, eles estão enxergando de uma forma tenebrosa, de uma forma... Tá certo? Eles foram doutrinados para isso. Então, quantas trevas eles não estão trazendo para eles? Quanta ignorância, né? E nesse sentido, quantas sintonias, né, de trevas eles não estão também trazendo. É isso. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Manhã Boa Nova. Até já. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual.
O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Incentivar bons hábitos desde a infância é fundamental e o livro Panelinha de Orações ajuda as crianças a darem os primeiros passos nessa direção, comunicando-se com Deus e aprendendo valores sobre fé e amor ao próximo. Com páginas ilustradas e linguagem lúdica, esta obra vai auxiliá-los em diferentes momentos da vida. As crianças vão adorar. Adquira pelo telefone 11 4966 5775. Acesse www.mundomaior.com.br. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Estamos de volta com Manhã Boa Nova desta quinta-feira. Continue sintonizado no nosso programa, que traz agora a Eliette Ribeiro. Fez uma outra entrevista aqui com o Dr. Alexandre Massal. Ele fala sobre acupuntura e doenças respiratórias. Então, vamos acompanhar. Durante a primavera, as pessoas que são sensíveis ao pólen podem apresentar aumento dos sintomas de doenças como rinite alérgica, asma, conjuntivite alérgica, entre outras doenças respiratórias. E nós vamos saber agora quais são os benefícios da acupuntura no tratamento de doenças respiratórias. Quem traz informações é o Dr. Alexandre Massal Yoshizumi, que é médico especialista em acupuntura e membro do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo. Doutor Alexandre, é possível tratar os problemas respiratórios com a acupuntura? Bom dia, ouvintes da Rádio Boa Nova. Com certeza a acupuntura acaba sendo uma boa opção para o tratamento dessas doenças da parte do sistema respiratório. E, doutor Alexandre, como as pessoas chegam aos consultórios aí procurando acupuntura para tratar problemas respiratórios? Geralmente são problemas crônicos ou problemas por conta da mudança da estação mesmo? Sim, normalmente esse processo todo respiratório envolve um quadro alérgico que muitas vezes desencadeia os sintomas. É importante que você procure um médico e, obviamente, que para quem faça acupuntura seja um médico, para ter todo um diagnóstico e a maneira que a acupuntura pode agir é principalmente aumentando a imunidade do paciente.
E, doutor, eu gostaria que o senhor falasse aí a respeito da acupuntura, sobre essa técnica aí milenar, quais são os benefícios aí para as pessoas que sofrem com alguma enfermidade. Ok. A acupuntura é um método chinês, na verdade originado da medicina tradicional chinesa, que tem aproximadamente 5.000 anos, a teoria, e na realidade você consegue tratar o indivíduo como um todo. Então você não vai tratar apenas o processo, por exemplo, a coriza do nariz. Na verdade você vai estar olhando o paciente como um todo e muitas vezes a imunidade está relacionada pela acupuntura com a energia do pulmão e você vai colocar as agulhas nos pontos de acupunturas corretos. E, doutor, esse tratamento é por um período determinado, é por um período indeterminado? Como que funciona? É de paciente para paciente? Olha, na verdade, a gente recomenda muitas vezes sessões semanais, uma vez por semana, tem casos mais graves, pode ser 2 vezes por semana. Na maior parte dos planos de saúde, a acupuntura médica ela é coberta pelos planos, né? E você vai ter em alguns hospitais públicos e centros de saúde, principalmente em São Paulo, que também tem atendimento médico com acupuntura gratuito à população. E, doutor, para quem deseja saber mais a respeito desse trabalho da acupuntura e no tratamento de doenças respiratórias, há algum site, algum telefone para mais detalhes? Olha, ele pode estar procurando o Colégio Médico Estadual de São Paulo, né? E o site é www.cmaesp.org.br. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Isso aí, Eliette Ribeiro, sempre com boas informações, agora aí a respeito da acupuntura e doenças respiratórias. Tem ouvinte aí? Temos participações pelo nosso WhatsApp, 985759580. Egídia Nunes da Penha, em São Paulo. Amigos, bom dia. Gostaria de dizer que tive a oportunidade de conhecer de perto o Gigante Deitado na Federação Espírita e depois o Bezerra de Menezes da Penha. E digo, sempre isso de forma emocionante. Legal. Com certeza, né? Bacana. Ouvinte a Maria do Socorro, Sorocaba. Bom dia, amigos. Volta, Bom dia. Edson. Você não é o Thomas, mas, porém, acendeu muitas luzinhas nas mentes. Que lindo. Muito bom. Se o querido e alegre e gentil Jerônimo Mendonça, que eu conheci pessoalmente, era o Gigante Deitado, penso que sou a Ana sentada. Pelo nosso YouTube, participação do Bruno Eduardo. Isso mesmo, Elaine. O ter Jesus é justamente como exemplo de melhora íntima. Concordando aí com você. No nosso Facebook, agora sim, né? facebook.com/TV Mundo Maior. A senhora Lourdes desejando bom dia. Rosemary Salles de Espera Feliz, Minas Gerais. Bom dia, amigos. Mais uma manhã com vocês. Um abraço. Bom dia. Ana Luísa Amaral. Bom dia, queridos. Um beijo. Honor Oneide dos Santos. Outros espíritos da mesma magnitude de Jesus não houve. É o comentário dele. Rosa Ângela Pessali, bom dia, amigos. Sobre o data limite, a doutora Marlene Nobre, quando encarnada, acompanhava o programa em que ele participava. E na fala dela, ela também comentava e concordava com a fala do Chico. E saiu uma reportagem no Folha Espírita. Eu sou de Caxias do Sul. É o comentário também. Legal. Luzia Domingues, bom dia. Ela diz: os terroristas são heróis para muitos, estão defendendo seu país e seus costumes, por isso sempre existirão. Bom comentário. Zildir Maria de Jesus, bom dia, amigos de luz. Beijos para você. Continue participando. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec fala que a obsessão apresenta como característica o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticado unicamente por espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não nos impõem nenhum constrangimento. E a obsessão de desencarnado para encarnado, que é a mais conhecida, se caracteriza como o domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. O obsessor que age nas sombras em muitas situações não é percebido ou pressentido pela vítima. Com isso, ele manipula o campo de energia de várias maneiras, utilizando armas espirituais, artefatos fluídicos, o que acaba gerando doenças como inflamações e outras, que confundem os médicos, além de dificultar o tratamento.
E a pessoa que está imprevidente, desconhecendo até mesmo a possibilidade de sintonia entre os seres do plano espiritual e da Terra, acaba deixando-se dominar pelo perseguidor, que encontra em seu passado uma situação que irá facultar a conexão. Porém, nem sempre o espírito está consciente dessa influência da energia negativa sobre o encarnado. Ele pode se aproximar de uma pessoa sem saber e prejudicá-la com as suas vibrações negativas. Já outros fazem intencionalmente, com o intuito de perseguir ou vingar-se. Como podemos evitar a obsessão e tem tratamento, Elaine? As casas espíritas oferecem um tratamento, né, de desobsessão através de passes, né, mas sempre com aquela mensagem ou pedido, né, da reforma íntima, né. Então, aquilo que a gente vem falando, seguindo os ensinamentos de Jesus. A gente só cria anticorpos, né, vamos dizer assim, a nossa defesa contra os obsessores ou contra os inimigos do passado ou espíritos que se afinizam conosco através do nosso crescimento, da nossa evolução, né? Quantos casos, né, nos trabalhos mediúnicos a gente vê de obsessores arrependidos ao perceber o quanto aquele que outrora fora o seu inimigo, né, o seu algoz, se tornou uma pessoa melhor através de exemplos, de modificação de comportamento, né? Então, o tratamento é justamente esse, né, Cláudio? É a gente ser melhor, né? Mudar o nosso padrão, mudar a nossa vibração e dessa forma nos imunizamos desses ataques que passam a ser ataques injustos, né? Indevidos. E como existe a justiça divina, é dessa forma a gente opera aí a questão da imunidade, né? Contra os obsessores. Edson? Eu queria só fazer um comentário que existem diferenças, né, de níveis de obsessão, tá certo? Sim. Tem a simples, né, que essa daí, um médium em si, ele pode ser influenciado. Eu já vi muitos casos interessantes, por exemplo, eu lembro de uma vez de uma pessoa que eu estava acompanhando, que estava com ela ia ser atendida na sala e eu estava anterior a ela, tá? Eu ia ser a próxima a ser atendida e nós estávamos juntos. E ela estava com o nariz escorrendo muito, mas muito, muito, muito. Aí ela entrou na sala para tomar o passe, e eu aguardando, ela saiu. Nesse tratamento ela funcionava assim: você entra, você sai, depois você aguarda para tomar um outro passe. Aí eu entrei, saí. Quando eu estava sentado ali, eu percebi que ao entrar, quando ela saiu, ela já tinha parado de ter aquela coriza. E eu acidentalmente ouvi a conversa lá dentro da sala, onde a médium tinha incorporado a entidade e começou a ter os mesmos sintomas que a menina, que a pessoa. Acho que eu estou obsediado. Não sei, Cláudio. Tenho certeza. É a influência espiritual, na verdade, que você não percebe, tá? Então isso aí é uma coisa simples. Talvez ela nem precise tanto da modificação da pessoa em si, mas sim dela buscar um tratamento ou coisa que vale. Porém, você tem aquela também que é feita pelo amor. A gente já falou isso aqui, né? Quando o Kardec fala aí o espírito inferior, nessa mensagem que ele dá aí, ele não está necessariamente dizendo de um espírito mau. É o inferior no aspecto de que ele não se desligou, então ele não entendeu, ele não compreendeu. Verdade. Então eu tenho uma teoria de que a grande maioria das obsessões acontecem por um amor desmedido, ou um amor não controlado. É o ente querido que desencarna e que não se desapega. É você chamando ele e ele querendo ficar. Aí o que acaba acontecendo? O ente querido fica, porque ele não consegue se desprender. Você o atrai, porque você fica só pensando nele, né? Que ele se foi, porque você não quer aceitar que ele se foi. A gente tem uma dificuldade de aceitar a morte, tá certo? Esse ente querido já está agora no plano espiritual, ele se desligou da matéria, mas aí ele, ao se aproximar, ele começa a sugar, entre aspas, as energias do encarnado. Então ele se sente bem em ficar ali, mas ele não sabe por quê. O encarnado, por sua vez, começa a ficar doente, porque ele está cedendo energia, ele está dividindo a energia dele, né? A energia dele com o outro, ele não sabe por quê. Então, o amor também causa obsessão, tá certo? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E uma outra questão existem muitos espíritos dependentes de determinadas substâncias que também se aproximam das pessoas para induzi-las a
ter os sintomas, para daí elas usarem aquela substância em si e eles se satisfazerem. Então, eu já vi exemplos, por exemplo, de espíritos inteligentíssimos no diálogo com você, mas que não se desprendiam por causa do cigarro. Quer dizer, eles não conseguiram parar de fumar quando desencarnaram, e aí no plano espiritual eles ainda sentiam essa necessidade. Aí eles se ligavam num determinado médium, o médium fumava, e fumava muito, para satisfazer a si e a entidade. Estou usando aqui o exemplo do cigarro, mas você tem exemplo de remédios. Então, aquilo que você até leu aí na notícia, né? Achei até interessante você falar que são bombas fluídicas, ou sei lá, o termo que você usou. Artefatos fluídicos, né? Que fazem a pessoa ter aqueles determinados sintomas, e a partir dali, o médico desavisado, né? Veja, desavisado que eu falo é um médico que não conhece esse lado, né? Ele vai receitando os remédios, aí a pessoa vai tomando e vai satisfazendo a entidade com aquele tipo de substância. Tem um livro de um médico que não é espírita, ele chama Eliezer C. Mendes, Eliezer com Z. O título do livro é Personalidade Intrusa. Olha que interessante. Ele descobriu, ao longo de mais de 20 anos de medicina, que boa parte dos pacientes deles realmente não tinham a doença em si, apresentavam só os sintomas. Induzidos que eram, por essa tal de personalidade intrusa que ele chama. Olha que interessante. Fala de novo o nome. Eliezer, com Z, C. Mendes, o nome do médico, e o título do livro é Personalidade Intrusa. Ele não é espírita, tá bom, gente? Eu só estou citando ele aqui para exemplificar o que eu estou falando, dessa aproximação que algumas entidades fazem, às vezes, das pessoas, para fazer elas sentirem, né, determinados sintomas, e aí tomarem os remédios para satisfazê-la, entendeu? É isso aí, vale a pena a leitura. Nós já estamos quase encerrando o programa, mas temos o sorteio daquelas pessoas que estiveram na Blitz do Perseverança, né? Na segunda-feira, a última Blitz que nós tivemos. Foram muitas que passaram por lá. Eu vou pedir para os nossos comentaristas, para o Cláudio, já ir pensando aí o número de 1 a 127. E nós vamos ouvir o áudio da Alice, que esteve na Blitz também, e aí eu volto para dizer os sorteados. Acompanhe. Eu tenho radinho de pilha, eu ligo na cozinha, né, para mim escutar. Olha, mas cada tema, viu? Nossa, que lindo. Eu gosto. Senhora Alice, que está falando aqui com a gente na Blitz FEAL e está sempre sintonizada. A senhora estava falando que o radinho, a senhora sai, deixa sempre ligado, como é que é? O quê? Eu sempre deixo o dia inteiro ligado. Até 6 horas por aí já. Há quanto tempo, mais ou menos, que a senhora conhece a Rádio Boa Nova? E já meu falecido irmão já tinha trabalhado até em centro, tudo, conhece há muitos anos. Acho que mais de 20 anos. Bastante tempo já, né? Como que a senhora vê assim da rádio, a importância, o que ela representa na sua vida? Tudo bem, tudo. Muito amor, né? É demais, é demais. Eles dão calma pra gente. E outra sabedoria, que coisa que a gente não sabia, está aprendendo. Verdade. Então, eu vim de uma igreja católica e depois de um tempo comecei a conhecer o espiritismo, depois já uma certa idade. Mas eu leio o livro, um dia desse já acabei aquele livro de Allan Kardec, muito bom, certo? Agora estou lendo outro, certo? Tenho bastante livros para ler. Mas é uma doutrina bacana, é muito linda. E outra, eu gosto muito do repórter também da Boa Nova. Nossa, você sabe que eles informam mais que a televisão? Eles dão notícia, até de NPS, até quanto vai ganhar, quanto que se vem aumento, se não, olha, uma beleza. Obrigada por tudo. É bom, viu? A Boa Nova está no meu coração, eu não vou largar dela nunca. Legal a participação da Alice, né? Bacana. Um grande abraço para lembrou a voz da Alice. minha avó. Legal. E para todos que participaram. Durante as semanas nós vamos colocando outras participações. Edson, número?
Eu vou premiar aquele que sempre acredita, o último. 127. Elias, premiado, tá bom? Final do telefone 8008. Elaine. Número 21. 21, quem foi sorteado? Ah, tá, só pra falar, o Elias ganhou um par de ingressos pra peça Samara Sempre Sabe, tá bom? 21, Sandra Regina Ferro, ela é do Novo Oratório São Paulo e ganhou o livro Pensamentos que Educam, José Carlos de Luca, autografado. Mais um pra você, Elaine. 55. 55, vamos ver aqui, esse vai ganhar Liberte-se da Sua Mente, que é o livro de Rossano Sobrinho, tá? 55 é a Maria Aparecida Prado, da Vila Primavera em São Paulo. Cláudio, o número? 10. Número 10, que vai ganhar um livro 5 Letras que Mudaram o Mundo, de William Sanches. Parabéns, é o Teluio Fukazawa, acho que eu falei certo, né? Parque Pinheiros, em São Paulo. Então, aguarde, nós vamos entrar em contato com vocês. E já estamos quase no final do programa. Edson, tem algum convite para fazer, pessoal? Não, só queria... não gosto de ficar fazendo autopromoção, mas convidar os ouvintes aí que acessem a minha página. Tem umas palestras legais lá e tem uns artigos legais. Convite para aqueles que gostam de pensar, tá? Muito bom. Obrigada por ter vindo mais uma vez, Elaine. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E falando para os ouvintes que a gente está aqui dando a opinião pessoal da gente, né? E sempre é bom questionar, né? Eu concordo com o Edson. Obrigada, gente. Legal. É isso aí. E amanhã a gente está de volta, a Vanessa já está com final de semana prolongado. Pois é. Algumas horinhas aí, né? Eu hoje ainda vou lá pra rádio, gravar o Quem Somos Nós, e aí a gente fica aí um pouquinho mais. Mas na segunda eu tô de volta. Tchau, gente. Até mais. Grande abraço. Vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.